Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amores. Sejam bem-vindos a esse momento de oração. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Deus nos dá a oportunidade de orarmos, de estarmos unidos em oração. Bondoso e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória para ti, Pai. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor que fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, abre nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Abre nosso coração, abre nossos olhos, para que nós venhamos ver que somente o Senhor pode nos salvar e nos libertar. A palavra de hoje vem falar de quem? De Paulo. Quem era Paulo? Aquele que perseguia, aquele que matou tantos cristãos. E agora quem é Paulo? O anunciador, né? Uma vez, Paulo agora fala para nós hoje. Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Ele diz: eu servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e em meio às provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações, mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar a boa nova da graça. E essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. A diferença de Paulo e de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas recebeu o chamado de ir para Nínive. Vai em Nínive, proclama a palavra que aquela cidade vai ser destruída. O que Jonas fez? Desviou. E ali Jonas... Nós sabemos a história de Jonas, o que aconteceu dentro do barco, aquela história dele ser jogado. E ali Jonas, eles dormem enquanto aquelas pessoas do barco estão desesperados que vão morrer. E eles percebem que a maldição estava em Jonas. Por quê? A desobediência. Quando nós não obedecemos, quando nós ali recebemos um chamado de Deus e fugimos, nós vamos pagar o preço. E a palavra diz que enquanto Paulo, preso, prisioneiro, ali ele ia ser preso e Paulo aproveitando esse momento, opa, eu vou evangelizar, eu vou anunciar, onde eu estiver vai ser oportunidade. E a palavra diz que Paulo aqui, prisioneiro, cheguei à Ásia. E o que Paulo nos ensina? Desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade. Eis o segredo para tu ali agradar o coração de Deus, para que nós venhamos estar na presença de Deus. A humildade, a doação, a entrega, o serviço. A palavra vem dizer, diante das lutas, tribulações, rejeições, perseguições, sofrimentos, vamos permanecer firmes, porque Paulo, ele nos ensina, entre lágrimas eu servi, mesmo diante das provações. Que provação você está passando? Francinete está passando por vale de lágrimas. Quantas provas, quantas lutas. Mas quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu medito uma palavra dessa, me impulsiona. Hoje pela manhã eu meditava essa palavra e eu chorei, lembrando de tantas perseguições que a gente passa, mas em meio às lágrimas eu vou vencer. Quem semeia entre lágrimas, ceifará, colherá com alegria. Nós vamos semeando chorando, mas nós vamos colher rindo, porque Deus diz que a colheita vai ser grande. Se tu plantou, se tu semeou, tu colherá. A Bíblia nos ensina que se eu não semeei, eu não vou receber. A palavra vem dizer para nós, nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser proveito.
a palavra de Deus, anuncie e proclame. Quantas pessoas nos leitos dos hospitais, quantas pessoas até mesmo em suas casas enfermas, precisando de uma palavra de fé, de força, de incentivo. Seja você um anunciador, um evangelizador, deixe o seu legado como Paulo. A carta de Paulo nos ensina ali, aquele homem de inspiração, aquele que matou, que perseguiu tantos cristãos, agora é um homem que anuncia, que morre por amor a Jesus. Seja você esse instrumento de Deus. Paulo, ele disse, eu quero saber de evangelizar, eu quero salvar almas, eu quero que as pessoas venham estar com Jesus, ser de Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Eu desejo que você também queira isso, meus amores. O tempo é agora. Não espere amanhã o que você pode fazer hoje. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus virá para nos levar. A Bíblia diz que ele virá como ladrão, ou seja, no repente. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui, então tenho que aproveitar as oportunidades e anunciar, proclamar. Eu evangelizo, a palavra de Deus lançada está, a palavra de Deus precisa ser proclamada para que Jesus haja no meu e no teu coração. Como que nós vamos ser transformados se não tem quem pregue, se não tem quem leve, se não tem quem anuncie? Então, seja o anunciador. O Espírito Santo agirá em nós, assim como ele agiu em Paulo. A palavra vem dizer todos aqueles que se disponibilizam para o serviço do reino. Jesus, ele abençoa, ele capacita, ele os envia. Vai no meio de lobos, leva a minha palavra. Não tenhais medo dele. Anuncie com ousadia, não tenhas medo de proclamar. Eu sou de Jesus, ele é o Senhor da minha casa, da minha vida, da minha família. A palavra vem dizer, realize faça a vontade de Deus. Paulo diz, realize o ministério que recebi do Senhor Jesus. Realizei, eu vou fazer a obra, eu vou levar Jesus, eu vou anunciar, eu vou salvar aquele que estava perdido. Você e eu somos ovelhas perdidas. E Jesus diz, venha do jeito que está, só não permaneça como está. Como a Bíblia vem nos falar de tantos, né, que Jesus chamou, segue-me. Quem era Mateus? Quem era Zaqueu? Quem era Maria Madalena? E a Bíblia diz a conversão deles. Se Jesus acolheu eles, ele acolhe a mim e a você. Nós somos amados por Deus, rejeitados pelo mundo, mas escolhidos e amados por Deus. Não importa o teu pecado, vá até Jesus. Ele te ama, ele te chama pelo nome e ele quer te dar uma nova vida transformada nele, que é caminho, verdade e vida. Amém. Aleluia.